Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Deixa eu virar aqui o- a câmera, né? Nós estamos falando aí fazendo uma abordagem, tá? Vocês vão ver o reflexo da iluminação aqui, porque não teve outro jeito, pessoal, tá? Mas ela vai ficar refletindo aí no óculos, tá? Então nós estamos falando um pouquinho sobre esse aspecto da gnose, né? Que é esse conhecimento que a gente tem que ter. A gnose ela não é, como muitos pensam, um ensino secreto, um ensino esotérico. Tá? Na verdade, toda a filosofia gnóstica consiste exatamente em ligar os pontos, estudar, ser lógico, tá? Porque senão, do contrário, você vai ficar completamente perdido. No último vídeo eu falei sobre vários aspectos, né? Inclusive eu falei um pouquinho sobre o Abraxas, né? Que em algumas escolas gnósticas chegaram a confundi-lo com o, o Deus incógnito, ou o Deus inefável, indizível, impronunciável, né? Mas depois se observou que não era, tá? De fato, o mesmo personagem. Então no último vídeo eu coloquei o nome dos vários líderes gnósticos e depois eu mostrei para vocês que esses líderes gnósticos, pessoal, eles não tinham uma unanimidade em determinados pontos. A única coisa que era unânime neles era a ideia de emanação. Portanto, eles sabiam o que era emanação. E como eu falei, emanação era o próprio Deus, né? Ou a deidade, melhor assim, primordial, ou a fonte, que fazia um processo de expansão, tá? Para que ele fosse se desdobrando em outros seres, tá? Para sair do uno para a totalidade, né? E como no hermetismo tinha a ideia de que existe o princípio do gênero, tá? Masculino e feminino, que os gnósticos às vezes diziam que estavam num ser andrógeno, ou muitas vezes se dizia também que eles estavam em pares, né, separados, mas complementares um com o outro. Tá? Isso é importante a gente frisar para que você entenda um pouquinho como é que toda essa história da gnose vai, tá, chegar até nós. Certo? Então é importante a gente não perder a direção, o foco. Tá? É não perder o rumo, ok? Porque isso requer de nós um empenho de que a gente precisa aprender. Porque quem sai por aí dizendo que já entendeu a gnose no seu contexto geral é um louco, né? Envaidecido, que sempre tem, né? Por aí. Então a gente precisa tomar um certo cuidado e um certo manejo com relação a isso, né? É, lembram que eu mostrei, tá? aquela, aquela figura, né? do Abraxas, né? A Sofia, né?
ela teria, né, tido, né, eu vou usar aqui uma parte do quadro, aqui, né? Então a Sofia, certo? Ao sair do pleroma, ela rompeu um elemento chamado aqui, que era o limite, ok? Ela rompe o limite, entra nesse espaço, e nesse espaço ela cria um impacto, certo? Um impacto, uma espécie de explosão, ok? E aí ela gera o demiurgo Ial da Baote, ok? Mas segundo alguns, ele teria um outro, né, que seria o Abraxas, que alguns dizem que eram as mesmas figuras, ok? Alguns dizem que enquanto esse aqui era a luz, esse aqui era a treva, mas de que eles eram uma única só criatura, e outros dizem que eles eram criaturas separadas, ok? Provindos da Sofia, né? E aí você vai entender que quando você pega o pleroma, tá? Eu vou ter que estar mexendo aqui, o pleroma, você vai ver que o uno, a fonte, que na língua hebraica alguns chamam de Ani e a gente chama de fonte, tá? O que acontece? O uno faz esse processo chamado de emanação, tá? A emanação é diferente de emanação. Então ele emana o bitus, o argue, outros chamam de pró-argue, tá? E assim por diante. Ele faz o mesmo processo e cria cis, que são o silêncio e a profundidade, ok? E cria o autogênese. Então esses três aqui estão interligados. Em algumas escolas gnósticas se fala de 4, tá? Da tétrade e não da tríade. E o autogêne vai se desdobrar no Logos, no Cristo, tá? Nós poderíamos dizer aqui que ele vai se desdobrar também no Soter, e finalmente até chegar num desdobramento chamado Jesus. Ok? Só que como vocês viram, né, naquela imagem, alguns gnósticos diziam que Jesus era filho de Abraxas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas vamos fazer uma análise bem assim interessante, sem aprofundar muito, porque eu não vou ter como aprofundar muito isso, tá? Mas isso nos parece muito parecido, ou nos parece muito parecido, é algo que, né, tio Robson, é quase a mesma coisa, tá certo? Então, se você pegar bem aqui, olha, dá a impressão, tá, da mesma luta, tá, do Enlil e do Enki, tá? Das tabuletas da Suméria. Inclusive, há estudiosos que vão dizer que o Enlil é que vai colocar, né,
chamar o Enki de serpente, pois a gente vai ver isso, e que provavelmente Enki seria aquilo que chamam de Lúcifer. Tá? Então, há muita especulação a respeito desses aspectos aqui, gente. Tá? Então não basta uma pessoa chegar e dizer assim, não, olha, eu já tenho ali o conhecimento da gnose, eu já sei um pouco de tudo que aconteceu, o que é, o que não é, e tudo, e chegar na hora, tudo bem, tudo bom, e sair falando um monte de coisa de asneiras por aí que não é verdadeiro. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, eu vou diminuir aqui, que a gente vai aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, essa visão que aqui, ó, foi aquela que eu mostrei para vocês, ó, né? Olha só, tá? Você vai perceber que ele vai colocar aqui, ó, tá? Só que ele faz uma tríade aqui e coloca aqui, ó, o uno, a mônada, o aion teleios, o bitos, o pró-arguê e o arguê, tá? Só que ele está colocando isso aqui fora desse ponto aqui, tá? E vai colocar aqui autogênesis, para Cristo ele vai chamar ele também de autogênesis, protofanes e calíptos. Tá? Tudo isso aqui, aqui, ok? Inclusive há aqui um símbolo do Abraxas, né? do Ial. Tá? Então algumas pessoas poderão questionar, bem, tio Robson, né? Esses nomes todinhos aqui não deviam estar exatamente aqui, exato, tá? Porque os aeões, tá, vão surgir depois, ok? Vão surgir depois, né? E surge primeiro o primeiro luminar, que é o Armosel, o segundo, que é o Oroaiel, o Deventai, que é o terceiro, e o Elelete, que é o quarto, tá? Eles são uma espécie de aeões superiores, tá certo? Né? Superiores, ok? Aqui, né? Ok? Aqui, quando a Sofia, que tem sobre a guarda, o Elelete tem ela sobre a guarda, ela sai, acontece, ela gera o demiurgo, tá? O criador da matéria, e gera, aí sim, ela vai ter aqui o Abraxas, que não é nenhum, ele não é o Uno, não é nada dessas coisas. Ele seria aqui uma espécie de tentativa para evitar que esse maluco aqui, o demiurgo, o Yaldabaoth, que é Samael, Saclas e etc e tal, fizesse muita besteira, porque o demiurgo, ele vai criar, gente, se vocês prestarem atenção, tá? Aqui ele vai inclusive, mostrar que o demiurgo tem muito a ver com o Satã, tá? Certo? E o Yaldabaoth vai criar 365 arcontes. E o Abraxas vai criar 365 anjos. Tá? E aí parece que Jesus, segundo isso aqui, Jesus Cristo, Rei dos Reis, tá? É uma
emanação do, do Abraxas, que depois vai, né, vai gerar aqui o Sangral, né, o segredo do sangue real. Tá? Eu não vou entrar nas minudências de tudo aqui, tá? Mas para deixar claro isso para a gente, ok? Muito bem. Em muitos sistemas gnósticos, tá? Aqui, ó. Em muitos sistemas gnósticos, as várias emanações de Deus, que também são conhecidas por nomes como mônada, a Aion Teleios, ou Aion mais amplo, ou o Aion perfeito, o Bitos, a profundidade, o Pro-Argue, antes do princípio, né? Ou Argue, o início, Sofia, Cristo, né? O ungido, são chamados de éons. Nos diferentes sistemas, essas emanações são nomeadas, classificadas e descritas de maneiras diferentes, mas a própria teoria da emanação é comum, tá, em todas as formas de gnosticismo. Então, portanto, né, não adianta a gente querer entender a gnose sem entender a ideia de emanação. Tá? A gnose basilidiana, e aí, portanto, aqui já aparece um líder, ele é muito antes de Valentim, ele é mais ou menos ali no período, depois a gente vai ver isso em outros vídeos, mas ele é mais ou menos ali no período do ano 100. Tá? Ele é logo depois do Simão, o mago. Né? Eles são chamados de filiações, o iotetes, tá? Ou o iotes. De acordo com Marcos, esse é um outro líder, que é o Simão, eles são números e sons. Olha só. Agora preste atenção. O que são eles? Números e sons. Tá? Números e sons. Ok? Por isso, toda a realidade, porque nada precede a matéria, toda a realidade é feita de luz, som e movimento. Tá? Luz, som e movimento. Luz, som e movimento. Luz, som e movimento. Isso aqui é básico. Tá? No valentinianismo de Valentim, aqui já aparece uma outra escola, eles formam pares masculinos e femininos chamados de sisígias, né? Do grego sisigoi. Tá? Então, eles formam pares masculino e feminino. Princípio do gênero. Ok? A fonte de todo ser é um éon, tá? No qual um ser interior habita, conhecido como enóia. Isso aqui, ó. Essa palavra, que é pensamento ou intenção. Pensamento ou intenção. Alguns preferem chamar disso aqui, ó, a intencionalidade. Ok? Também aparece a charis, ou charis, que quer dizer graça, em grego. Ou sige, tá? Silêncio, no grego. Então, o ser perfeito dividido concebe o segundo éon, nous, tá? A mente, no grego. Dentro de si mesmo e assim, são produzidas hierarquias complexas de éons. Por isso que eu digo que não é o que muita gente pensa por aí, que é tão simples, não, vamos sentar aqui e vamos explicar tudo.
E dá para a gente explicar? Não, tá? Não dá para a gente falar tudo sobre os gnósticos, ok? Não dá. É preciso a gente ter bastante clareza disso. Vou dar uma baixadinha aqui nela, que ela subiu, ok? Não dá para a gente sair por aí dizendo que está tudo muito bom, a gente já entendeu tudo, tio Robson. Tá? Entendeu tudo. Claro, você pode entender, em certo aspecto, um contexto geral. Tá? Mas de modo específico, em cada ponto, aí a coisa é bem mais complexa. Porque é preciso entender que a visão dos gnósticos era baseada na visão de Platão, de Plotino, de Pitágoras. Tá? Então, veja, existem muitas sociedades por aí, ditas discretas ou secretas, ou, né, que vão tentar, eu vou baixar mais um pouquinho aqui, que não foi do jeito que eu queria, que é o seguinte, vão dizer para nós, essas sociedades secretas vão dizer, olha, não, tudo é uma manifestação de Deus, hein, do, do inefável, do incógnito. Tá? É isso que eles vão tentar passar. Porque, na verdade, eles vão usar uma técnica cabalística. Tá? Quem nunca estudou cabala tem que entender isso aqui, porque é o seguinte, na cabala tem o Ani, esse aqui é o eu, aí ele se contrai, cria o Ain, tá? Ele se contrai, cria o Ain, Sof, ele se contrai e cria o Ain, Sof, Aur. Ok? Aí depois começa a surgir as primeiras, o Keter, né? Keter, bem aqui, aí tem uma aqui, tal. Eu não vou entrar nessas minudências, mas eu quero mostrar para vocês que a ideia dos cabalistas é tentar dizer que o Jeová que está aqui embaixo, tá? Ele é uma emanação desse aqui. Tá? Os gnósticos não falaram isso, os gnósticos não foram nessa linha. Eles dizem que o Uno não emanou. Quem emana o demiurgo, esse Javé aqui, o Iod Ré Vav Ré, tá? É um ente chamado Sofia, e não o Uno, né? Certo? Então, ao contrário dos cabalistas, eles vão dizendo, ó, houve sim esse processo emanativo, houve sim esse processo de contração, que é o Tizim Tizum, tá? Do Isaac de Lúria. No entanto, o Deus deste mundo, o Deus da matéria, nada tem a ver com o pleroma. Não. Ok? Ele é um ente que rompeu, foi produzido por uma outra, aqui, ó, tá? Ela rompe o limite, o Horus, tá? O Horus, porque o Horus foi produzido pela Sige e pelo Bitos, tá? Certo? Ou em alguns gnósticos chamavam de Crux ou Cruz, era o limite, né? O limite entre a verticalidade e a horizontalidade, ok? Certo? Então, o Yaldabaoth foi produzido,
foi emanado pela Sofia, tá? Eles podem ser chamados, tio Robson, de aeões inferiores? Podem, porque a natureza deles é aeônica. Mas, no entanto, eles são chamados pelos gnósticos de arconte, porque eles se tornaram arcontizados. Arconte quer dizer governo, principado, governantes, príncipe, ok? Então, são arcontes, governantes, príncipes da onde? Do reino da matéria. Os sete que estão nos sete céus e mais 5 que estão nas esferas inferiores da Terra. Ok? Muito bem. Espero que você esteja entendendo isso, né? Esses éons pertencem a um mundo puramente ideal, tá? No mundo ideal, né? Mundo puramente ideal, quer dizer, ali no mundo das ideias que Platão tinha, tá? Numênico, inteligível ou supersensível. São imateriais, são ideias hipostáticas, tá? Portanto, são hipóstases, juntamente com a fonte do qual emanam. Eles formam o pleroma, região da luz, do grego pleroma, tá? Aqui, ó. O grego é isso aqui, no grego, ok? As regiões mais baixas do pleroma estão mais próximas da escuridão, ou seja, do mundo físico. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? O, o pleroma não está longe do mundo da matéria. Ele está dividido apenas por um limite que foi criado, exatamente estabelecido para que a Sofia ficasse ali, ok? Certo? Né? Então, eu vou diminuir aqui, deixa eu ir aqui assim, deixa eu ver aqui, uhum, certo? Então, a Sofia, pessoal, tá? O mundo como nós conhecemos, tá? É importante a gente entender isso, porque, deixa eu diminuir aqui, pessoal, que houve um probleminha aqui. Vamos já, mas eu vou continuar dando o estudo para vocês, tá? Vou continuar dando estudo para vocês para a gente poder entender isso aqui, tá? Peraí, deixa eu só botar aqui a webcam aqui, ok, tá? Isso aqui é o aplicativo que eu uso, pessoal. E aí tem hora que parece que dá uma zebra aqui, tá? Para falar a verdade, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Não tem sido fácil eu gravar vídeos, tá? Tem acontecido coisas assim terríveis. Eu estou no meio do vídeo, algo simplesmente a câmera vai embora, tá? Aí é preciso o que eu fiz agora, eu tive que fazer agora aqui. Senão eu ia ter que parar a gravação de tudo para, entendeu? E eu tive que fazer isso porque ela simplesmente para ou ela congela. E isso tem alguma coisa a ver não com ela, mas com o notebook, tá? Que não tem ainda uma capacidade boa para, né, para
diríamos assim, para fazer esse trabalho. O pessoal sempre me diz, o melhor é o OBS, use o OBS. Só que o OBS não me oferece essa possibilidade, por exemplo, de mover as coisas, né? De ficar em tela cheia, diminuir e ir para um... Então isso é meio complicado. E aqui é muito mais simples de fazer esses vídeos, tá? Então nos perdoem, porque é o que vai acontecendo. Eu não faço edição de vídeo, porque não dá. Tá? Olha, por exemplo, ela já fez esse movimento aqui, tá? E ela não baixa enquanto eu não fizer isso aqui, entendeu? Ok? Ó, vocês estão entendendo? Ó? Porque ela é das nossas câmeras modernas. É uma câmera moderna, moderníssima. Então, entendeu? A gente tem que se adaptar a elas. Lamentavelmente, elas não têm aplicativo, pessoal. Esse é um dos grandes problemas. Ela não é barata, mas não tem aplicativo. Tem uma outra, estilo essa aqui, que é vendida aí, até mesmo fora do Brasil. Ela é cara, é mais de R$ 1.000 para você adquirir. Ela tem as mesmas funcionalidades, a diferença é que ela tem um aplicativo, que você pode mexer nele, tá? Aumentar o foco, diminuir o foco, mover ela de um lado para o outro, etc. Tá? E essa aqui não tem. Aí é complicado, né? Mas é o que a gente tem, pessoal. Então a gente vai trabalhar com isso. Muito bem. Então, quando você... Voltemos para o nosso assunto. Quando você estuda a gnose, que você, por exemplo, vai lá analisar o que Plotino, né? O que Platão, Pitágoras e outros filósofos falavam sobre o inefável, o indizível, eles vão mostrando também essa forma de chamar daquilo que chamamos emanacionismo, porque eles vão dizer que é exatamente as hipóstases que vão surgindo, tá? Após o inefável. Então isso é importantíssimo a gente entender. Quem não entende filosofia helênica não vai entender a gnose, pessoal. É aí que está o grande problema de algumas pessoas que ficam inventando história aí na internet a respeito de tudo que ocorre, né? de tudo que é relacionado à gnose. Tá? Muito bem. Então, olha, próximos da escuridão, ou seja, de um mundo físico. Então, quando você entende, essa é uma das questões muito interessantes, porque você vai perceber, tá, que essa região aqui, ela é separada apenas por uma outra região, né? E você vai pegar bem aqui, vai botar aqui assim, né? Pleroma. A gente faz essa divisão apenas para entender, tá? E essa região aqui é uma região intermediária aonde a Sofia ficou. A Sofia luminosa, tá? Porque a Arcamote, ela caiu para cá. Então, a nossa realidade não está tão separada do mundo físico. Eles quase estão entrelaçados. Só que esse entrelaçamento, ele não é. Ele tem um limite, né? Você vê que nos rabiscos que eu estou fazendo aí, você vê isso, entendeu? Então, quando uma pessoa está aqui e ela se torna uma pessoa materializada demais, tá? E aí eu quero falar assim, materializada, deixa eu passar para cá um pouquinho mais, materializada demais, ela, o que ocorre? Ela está pedindo para não sair fora daqui.
que ela não vai conseguir ultrapassar as frequências e as vibrações dos 7 céus. As densidades que vão... Não vai conseguir. Porque uma pessoa que morre, tá, e ressuscita, certo? Com uma densidade muito pesada, não vai conseguir fazer o seu processo de transformação e de ir, né, para um mundo mais sutil, ok? Certo? Muito bem. Aí vem aqui, ó, a transição do imaterial para o material, tá? Do numenal para o sensível, teria sido criada por uma falha, tá? Por uma paixão ou pecado de um éon, de acordo com Basílides, ou uma falha na última filiação de acordo com outros, foi o pecado do grande arconte. Tá? Então, enquanto Basílides dizia que houve aqui uma paixão desregrada que é ligada à Sofia, outros diziam não, foi um pecado do grande arconte, ou o éon criador, tá? Certo? Do universo. Segundo outros, ainda foi a paixão feminina da éon Sofia, ok? Que emanou sem seu parceiro, o outro éon, resultando num demiurgo, tá? Um ser que nunca deveria ter existido, ok? Então há duas hipóteses aqui, 3 hipóteses, tá? A paixão ou pecado de um éon, certo? No entanto, foi o pecado do grande arconte ou o éon criador do universo, ou, segundo outros, da Sofia. Tá? Mas uma coisa eles tinham certeza: a matéria é desordenada, desequilibrada por causa do Criador, e não por causa de um pecado original. Ok? O demiurgo não pertence ao pleroma, então, portanto, isso aqui tem que ficar claro: ele não tem nenhuma relação com o pleroma. E um Bitos, o Bitos aqui, ó, emanou 2 éons salvadores, Cristo e o Espírito Santo. Preste bem atenção que isso aqui, quem está falando, tá? Ou pneuma, quem está falando é o Basílides. Tá? Se você dá uma olhada bem aqui, nós vamos ver o seguinte. Ó. Olha aqui. Ó. Cristos e pneuma foram emanados de Nous e Aletheia. Aqui, ó. Eles são os 2 pares. Portanto, ele não é par de Sofia, porque a Sofia ela é par de Teletos, o perfeito. Ok? Certo? Então, é importante a gente entender isso aqui, ó. Tá? Cristo e o Espírito Santo. O Bitos emanou. Correto? Para salvar dele a humanidade. Para salvar de quem? Do demiurgo. Tá? Cristo, então, assumiu a forma humana. Essa forma humana é Jesus, é um éon, para ensinar à humanidade como alcançar a gnose. O fim último de toda a gnose é a metanoia, em grego metanoia, que é um entendimento do mundo e da realidade superior e o conhecimento que traz para absorver o medo da existência material, abrindo o caminho para viver e experimentar a vida em sua plenitude antes de a alma retornar ao pleroma. Então, o que é que vai ser produzido? A metanoia. Porque essa palavra metanoia quer dizer conversão. É traduzido como conversão. Mas, na verdade, ele quer dizer entendimento, tá? Conhecimento de uma realidade. Olha aqui, tá? Certo?
porque você tem que ter tudo isso e experimentar entendimento, conhecimento, experiência, para você poder vivenciar uma vida de equilíbrio no mundo da matéria, tá? Nesse mundo mimético, nessa imitação, nesse holograma, nesse simulador. Ok? Certo? Antes de você retornar ao pleroma. Tá? Então, tudo isso era o que pensava o nosso querido, diríamos assim, Basílides. Tá? O Valentino, tá aqui, ó, um outro líder, né? Um dos primeiros teólogos gnósticos cristãos, que está entre o ano 100 e o ano 150 e 160, por aí, supôs o início de todas as coisas. O ser primordial era o bitos, que eu já coloquei ali, né, no quadro. Que após idades de silêncio, porque o bitos quer dizer silêncio, a sige quer dizer profundidade, ok? Após idades de silêncio e contemplação, deu origem a outros seres por um processo de emanação. A primeira série de seres, os éons, eram em número de 30, representando 15 sígia ou pares sexualmente complementares, tá? Um masculino e um feminino. O sistema valentiniano era até recentemente conhecido apenas por meio das críticas dos seus oponentes. No entanto, a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, tá, deu acesso a textos valentinianos, incluindo fontes que foram provisoriamente identificadas como escritas por Valentino. O texto contra os valentinianos de Tertuliano, tá, que era um apologista, o Tertuliano, apresenta uma sequência ligeiramente diferente. Os primeiros 8 desses éons correspondendo às gerações 1 a 4 abaixo, são chamados de Ogdoad, são os primeiros 8 éons. Então, a primeira geração é Bitos, profundidade, e Sige, o silêncio. Tá? A segunda geração é o Nous, mente, e a Aletheia, verdade. A terceira geração é o Logos, tá? Palavra, e Zoe, a vida. A quarta geração de éons é o Anthropos, o humano, e a igreja. Tá? Bem, aí, emanados do Logos e da Zoé, desses dois aqui, ó, tá? Vai vir o Bitios, tá? Profundo, e o Mixis, a Mixis, mista, né? Ageratos, nunca velho, e Enosis, união, certo? Autofias, própria natureza, e Hedone, prazer. Acinetos, imóvel, e Sincrase, mistura. Monogênes, unigênito, e Macária, felicidade. Os outros foram emanados pelo Anthropos e pela Eclésia, que é Paráclitos e Piche, certo? Portanto, diferenciando que o Espírito Santo não é o mesmo ser que o Paráclitos, tá? Pátricas, paternal, e Elpis, esperança. Métricos, maternal, e Ágape, caridade. Aionos, louvor, e Sinesis, inteligência. Eclesiásticos, tá? Filho da igreja, e Macariotes, bem-aventurado. Teletos, perfeito, e Sofia. Tá? É aqui que a Sofia está lá na base. Tá? Toda a
a enologia de Valentinos foi baseada em uma teoria de cisígias, tá? Cisígias, ou pares de eons, cada um com sua consorte. A necessidade da cooperação de um princípio masculino e feminino para a geração de novos princípios era comum a Valentim, alguns sistemas gnósticos anteriores. Mas era um ponto disputado nesses sistemas se o primeiro princípio de todos era assim duplo. Havia aqueles que, tanto em sistemas anteriores e mesmo entre os valentinianos, que sustentavam que a origem das coisas devia ser traçada a um único princípio, que alguns descrevem como hermafrodita, outros disseram que estava acima do sexo. Tá? Então eles estavam discutindo da onde o Bitos, a Sige, tá? Da onde tinham surgido Bitos, Proargue, Propator, tá? É a mesma coisa. Tá? Cis, Pronoia, Barbelu, mesma coisa. Ok? Nomes diferentes de escolas diferentes. Então, mas eles diziam, bem, é preciso que eles tenham se originado de um ponto. Esse ponto tinha também feminino e masculino? Era um andrógeno? Outros diziam que não, que esse ser primordial ele estava fora ou acima do sexo, tá? Do gênero. Entre os valentinianos que contaram 30 eões, houve aqueles que contaram Bitos e Sige como o primeiro par. Outros afirmaram o princípio único, excluíam Bitos do número e totalizaram o número de 30 sem considerá-lo. Tá? Então, você vê que há diferenças. Hipólito, que foi um pai da igreja, tá? Supõe que Valentino tinha derivado seu sistema daquele de Simão, tá? O mago, naquilo que é exposto na Apófasis Megali, da qual fornece trechos. A origem das coisas é derivada de 6 raízes, dividida em 3 pares. Mas todas essas raízes brotam de um único princípio independente, que não tem consorte. O nome Sige ocorre na descrição de Hipólito, cita apófases, tá? Como a partir do princípio supremo surgem os ramos masculinos e femininos, nous e epinóia. O nome Sige não é dado a nenhuma das ramificações, mas o próprio princípio supremo, No entanto, nas descrições, essas ramificações aparecem menos, tá? Como entidade distinta do que como diferentes aspectos do mesmo ser. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha bem aqui para dizer para vocês isso aqui, para vocês verem, em pouco texto, em poucas coisas que a gente vai lendo, você vê que há um desdobramento profundo sobre essas compreensões. Então, não adianta as pessoas... eu não gosto do canal do tio Robson, porque o tio Robson lê texto, escreve. A gente não gosta muito disso, a gente já não quer mais estudar, a gente saiu da escola. Mas veja, estudar gnose, pessoal, tá? Sem profundidade, não é bom. Aqui a gente quer trazer coisas que alimente a nossa mente, nossa razão, nossa lógica, e depois, claro, toque no profundo do nosso eu, que é a nossa centelha divina. Tá certo? Então, um forte abraço, não perca o próximo vídeo e a gente volta logo logo.